Então, nós vamos aqui estar respondendo a pergunta, né, que fizeram ontem, devido ao horário, né, não deu para me responder, sobre a questão de um YouTube, né, que estava falando, ele é espírita, estava dizendo sobre relação ao carnaval, que no período do carnaval é aberto portais, entendendo? Onde demônios indomáveis, né, agem poderosamente. Então vamos ver isso aqui biblicamente, eu gosto de ver, e infelizmente eu vi alguns pastores fazendo comentário desse cara e apoiando, né, falando que é a verdade. Em primeiro lugar, meu irmão, é descrito sobre o inferno, tem a mitologia do inferno e existe a realidade do inferno. Então, vamos ver aqui. Nós vamos falar hoje sobre a realidade do inferno, tá bom, meu irmão? Porque existe a mitologia pregada pelas religiões. Então, em primeiro lugar, no inferno não existe trono, porque Deus não fez um reino para Satanás. Lá ele não é governador, entendendo? Futuramente, porque a Bíblia diz que está preparado o diabo e seus anjos, o inferno foi feito para esse propósito. Então, é uma prisão máxima, não existe possibilidade de demônio sair, apesar que existem alguns versículos que falam que algumas entidades serão soltas no futuro. Então, vamos aqui acompanhar. Primeiramente, eu começo com o Tiago 4,11, não fales mal um dos outros. Aqui nós não estamos atacando pessoas, e sim as suas ideias. As suas ideias devem ser refutadas. Então vamos aqui. No período do carnaval, essa é a pergunta, vai ser solto demônios poderosos, que os macumbeiros não têm poder de controlá-los. Então isso foi falado no podcast, e me perguntaram, eu não tenho medo de responder, nunca tive e nunca vou ter. Então, como os amados estão fazendo a pergunta, vou responder com clareza na luz da Escritura Sagrada. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, é interpretado nessa visão de alguns algozes religiosos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, baseado nesse texto, eles criam essas filosofias, que demônios sobe e desce do abismo. Mas vamos ver aqui qual é o significado, a interpretação real do texto, que o texto espiritualmente quer revelar aos nossos corações. Então diz assim, o que significa que os portões do inferno não vão prevalecer com a igreja, com o corpo de Cristo? Vamos então aqui. Significa que o poder da morte, nem a força do mal, não conseguirá ter êxito contra o corpo eclesiástico, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, mesmo que as forças malignas, as entidades, né, os órgãos, lutam para combater contra a igreja, mas eles não vão ter êxito. É isso que o texto está dizendo, mas de forma nenhuma o texto está enfatizando que demônios sobe e desce. Eu já vi até um cara pregando aí que existe vários portões do inferno na terra. Então vamos prosseguir. Eu jamais vou deixar aqui essa mensagem pela metade, porque senão vai ter bombardeio aí, porque quando eu falo aqui eu desafio, né, a visão religiosa da atualidade. Então vamos aqui. Então já foi explicado Mateus 16, versículo 18. Vamos então aqui para um grande comentarista bíblico, tá entendendo? Então vamos aqui para o comentarista. O comentarista diz assim: a Bíblia não descreve em momento nenhum, tá entendendo, que os demônios sobem e descem do inferno, ou seja, do abismo. A Bíblia relata que as forças malignas estão agindo poderosamente na terra. Com qual base nós falamos isso? A parábola sobre o espírito imundo que andava por lugares áridos ou secos, entendendo? E não achando repouso, voltaram para aquele homem, e o texto relata que trouxeram 7 espíritos pior, entendendo? E a Bíblia diz que o estado daquele homem se tornou pior do que o primeiro. Então, está registrado em Mateus 12 e em Lucas 11. Então, vamos aqui mais, glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 31 diz assim: quando Jesus expulsou uma legião de demônios, os demônios imploraram a Jesus que não o lançasse no abismo.
Aqui, abismo, alguns interpretam que era o mar, mas era o inferno, que não os lançava